A Bíblia etíope é um dos itens mais fascinantes da história do cristianismo. Alguns apontam para ela como sendo a Bíblia mais antiga de todas, ou como a Bíblia mais completa, e ela realmente inclui ali muitos textos diferentes, como o famoso Livro de Enoque, e a sua origem remonta ao antigo reino de Aksum, que é o primeiro reino africano a adotar o cristianismo, e na verdade até há quem diga que os laços entre a Bíblia e a Etiópia remontam a tempos ainda mais antigos, quando a misteriosa rainha de Sabá teria visitado o rei Salomão em Jerusalém. Essa é uma história que, segundo a tradição, explica, inclusive, porque que hoje a Arca da Aliança está na Etiópia, supostamente nessa igreja aí. Bom, nesse vídeo a gente vai examinar todas essas questões para ver o que é verdade e o que é lenda e para entender melhor esse fenômeno bem singular e muito pouco conhecido que é o cristianismo etíope, as suas origens e as suas sagradas escrituras. Antes, só um recadinho rápido, esse vídeo tem o apoio da Insider. A Insider, você já deve saber, faz roupas básicas, práticas e tecnológicas, como a famosa camiseta Tech, que não precisa passar, não desbota, tem uma excelente regulação de temperatura, é super confortável, é anti-odor. E se você comprar com o cupom aqui do canal, que é o cupom ESTRANHA15, você consegue 15% de desconto em qualquer produto lá do site. O link, inclusive, vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, depois não esquece de dar uma passadinha lá, que realmente os produtos são muito, muito bons. Eu realmente, depois que comecei a usar Insider, só uso Insider. Mas, por enquanto, vamos voltar aqui para o tema do vídeo, que é a origem da igreja e da Bíblia da Etiópia. E para começar essa história, se a gente quiser começar essa história do lugar certo, segundo a tradição etíope propriamente, a gente tem que começar cerca de 3.000 anos atrás, quando uma rainha africana chamada Maqueda ouve falar de um homem excepcionalmente justo e sábio que governava um reino distante, milhares de quilômetros ao norte, um homem chamado Salomão. As histórias sobre a grandeza desse rei tinham chegado até a rainha por meio de um mercador que, recentemente, nos últimos dias ali, tinha conduzido centenas de camelos em embarcações carregadas de ouro, prata e pedras preciosas direto para a cidade de Jerusalém, onde esse material seria utilizado na construção de um grande templo. A rainha Maqueda, ou a rainha de Sabá, se deslumbrou com esses relatos, segundo a história, e convocou os principais membros da sua corte, carregou incontáveis camelos e mulas com todo tipo de tesouro e partiu rumo ao reino de Salomão para se encontrar com esse rei. E lá os dois realmente se encontraram, trocaram presentes, discutiram assuntos diversos por vários e vários dias, especialmente questões relacionadas ao sagrado, e ao fim desses encontros, a rainha declarou o seguinte: a partir desse momento não adorarei mais o sol, mas adorarei o Criador do Sol, o Deus de Israel. E assim, ela finalmente voltou para o seu reino, levando a fé no rei de Salomão e também um herdeiro de Salomão no seu ventre. Sim, os dois tiveram ali uma relação e o filho dessa relação, esse menino cresceu e 20 anos depois ele decidiu subir até Israel para visitar o pai. Lá ele foi recebido como se fosse o próprio Salomão, As pessoas viam uma semelhança enorme entre os dois, e o próprio Salomão ficou espantado com a aparência ali do filho, muito parecida com a dele, e ele entendeu imediatamente que aquele realmente era o seu filho, era inclusive o seu primogênito, e declarou que ele deveria ser então o sucessor no trono de Israel. Só que o menino, chamado Menelik, agora já um adulto, recusou essa oferta porque ele tinha prometido voltar à terra da sua mãe, a sua terra natal, a Etiópia, e o Salomão então propôs o seguinte, que ele voltasse sim à Etiópia, mas voltasse como rei e os dois reinassem em conjunto, ligando os dois reinos. E o Menelik aceita essa proposta, ele é ungido com azeite, ali segundo a tradição sacerdotal de Israel, e uma corte de israelitas, filhos dos principais homens de Jerusalém, parte com ele de volta para a África. E é aí que entra a questão da Arca da Aliança, porque segundo essa tradição, esses israelitas que são enviados com o filho de Salomão decidem levar a arca com eles sem que ninguém saiba. E é só quando eles já estão longe de Jerusalém que Salomão descobre que a arca foi levada e vai atrás dela. Ele leva um exército ali para ir atrás do grupo do Menelik, só que o grupo do Menelik já tinha percorrido uma distância enorme, sem parar e sem obstáculos, praticamente flutuando ali, voando, porque os próprios anjos de Deus tinham ajudado esse grupo não só na fuga com a arca, mas na própria obtenção da arca. Tudo isso, segundo a tradição, era um plano divino. Assim, o Menelik chega à Etiópia, a sua mãe abdica o trono em seu favor
e ele começa uma série de campanhas militares, vencendo todas as batalhas graças à presença da Arca da Aliança e ao que ela significa, né, que é a presença e o favor de Deus. E enquanto isso, Salomão fica profundamente angustiado lá em Jerusalém, porque percebe que Deus tinha transferido o seu favor de Jerusalém para a Etiópia e acaba buscando consolo nas suas esposas, especialmente na sua esposa egípcia, a filha do faraó, que acaba por convencer o Salomão a adorar outros deuses. E é assim, segundo essa história, que a legítima dinastia davídica salomônica acaba em Israel e começa na Etiópia. E foi assim também, segundo essa tradição, que a Arca da Aliança chegou à Etiópia, onde ela supostamente está até hoje. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, a verdadeira arca está guardada na Capela das Tábuas, próxima à Igreja de Santa Maria de Sião, e, além disso, todas as igrejas ortodoxas etíopes têm réplicas das Tábuas da Aliança guardadas nos seus respectivos Santos dos Santos. Cada uma dessas igrejas, inclusive, dedica essas tábuas a santos diferentes, como São Miguel, São Gabriel, Santa Maria, São Jorge, etc. Bom, beleza, mas o que é fato e o que é ficção nessa história toda? Então, essa história aparece pela primeira vez num livro chamado Quebra-Nagast, A Glória dos Reis, que é apresentado como sendo o registro da discussão entre os 318 participantes do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi um evento real ali do quarto século depois de Cristo, mas não há nenhum registro de nada nem remotamente parecido com essa conversa sobre a Etiópia, sobre Salomão e a rainha de Sabá, e nenhuma outra referência ao concílio. Além disso, o texto tem um teor geral bastante lendário e parece ter sido composto numa data muito tardia, talvez no século XIV depois de Cristo, no período em que uma nova dinastia tinha recentemente tomado o poder e buscava formas ali históricas de se legitimar politicamente. Essa dinastia ficaria conhecida, inclusive, como Dinastia Salomônica. Então, por esses e outros motivos, os historiadores hoje são bastante céticos em relação ao conteúdo do Quebra-Nagast, e um professor, inclusive, da Universidade de Boston, diz, abre aspas, que o relato imaginativo e emotivo do Quebra-Nagast sobre a linhagem de Salomão e Sabá até os reis de Aksum e a nova dinastia salomônica é altamente improvável e não é apoiado por evidências. É um mito. Agora, é verdade que o cristianismo ortodoxo etíope tem muitas características do judaísmo e dos códigos de pureza da Bíblia hebraica. Eles guardam, por exemplo, o sábado, eles circuncisam os meninos no 8º dia do nascimento, eles observam regras de pureza relacionadas ao sexo, menstruação, alimentação e por aí vai. Mas, infelizmente, não é possível precisar historicamente a origem desses costumes, quando que eles começam na Etiópia, e se eles são resultados de interações muito antigas com judeus, por exemplo, talvez viajantes ali, comerciantes na região, ou se esses costumes foram adotados ali diretamente do Antigo Testamento, depois da cristianização dessa região. Tudo isso é uma questão ainda em aberto. E sobre a arca que está guardada na Capela das Tábuas, vale dizer que só alguns membros da Igreja Ortodoxa Etíope têm acesso a ela, então não é um objeto que está exposto ao público ou aos pesquisadores para que estudos sejam feitos sobre ela. Mas, apesar de todo esse sigilo, compreensível, claro, para um objeto que é considerado sagrado, alguns poucos estudiosos relatam ter tido, sim, acesso à arca, entre eles um professor de estudos etíopes da Universidade de Londres, que reportou o seguinte, depois de ter visto esse objeto. Eles têm uma caixa de madeira, mas está vazia. É uma produção do meio para o final da Idade Média, quando esse tipo de objeto era fabricado ad hoc, sob demanda. Então, assim, até o momento não há nenhuma evidência, nem qualquer indício significativo de que a Arca da Aliança da Capela das Tábuas seja a Arca da Aliança Bíblica, que, aliás, é em si mesmo, a Arca da Aliança Bíblica, um assunto bastante controverso, que merece um vídeo só para ele. Agora, essa história de Salomão e da rainha de Sabá não é a única conexão que a igreja etíope faz das suas origens com a Bíblia. Também tem uma passagem no Novo Testamento que fala de um eunuco etíope que foi batizado pelo apóstolo Filipe. O texto diz que esse eunuco era um funcionário da corte de Candace, a rainha dos etíopes, que tinha ido a Jerusalém para adorar no templo. E depois de ser evangelizado por Filipe, esse etíope foi batizado e seguiu o seu caminho. Na Bíblia, a história para por aí, mas segundo tradições posteriores, ele teria voltado para a Etiópia e anunciado o evangelho por lá.
Só que essa história também é difícil de comprovar historicamente, primeiro porque o termo etíope na antiguidade não era uma referência a um povo único nem a uma nação específica. Etíope significa rosto queimado e era um termo aplicado pelos gregos e por outros povos a praticamente qualquer pessoa com a pele mais escura ali na região da África e da Arábia. Então, quando se lê Etiópia num texto antigo, inclusive na Bíblia, isso pode significar qualquer lugar no Sudão, na Eritreia, na Etiópia mesmo, no Iêmen e por aí vai, né? Se o texto não der mais informações de contexto, é impossível saber, e esse é o caso do etíope ali do Novo Testamento. Outra coisa é que mesmo se a gente considerar que o eunuco batizado por Filipe era especificamente do reino de Aksum, na atual Etiópia, o impacto da pregação dele teria sido bem pouco, né? Não o suficiente para deixar vestígios históricos, pelo menos, porque é só no quarto século depois de Cristo que o cristianismo realmente se estabelece na Etiópia e é só depois disso que surge a famosa Bíblia Etíope. E, já que a gente tocou no assunto, então vamos falar da Bíblia Etíope e depois a gente volta para ver mais alguns detalhes sobre esse processo de cristianização da Etiópia, que é bem interessante. Mas, então, sobre a Bíblia Etíope, alguns pontos que fazem dela uma Bíblia tão diferente são os seguintes. Em primeiro lugar, ela tem mais livros do que qualquer outra Bíblia. Enquanto as Bíblias protestantes geralmente têm 66 livros e a católica tem 73, a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope tem oficialmente 81 livros. Entre esses livros, a gente encontra o livro de Enoque, que traz supostas revelações recebidas pelo patriarca Enoque, o avô de Noé, citado ali no Antigo Testamento, e entre essas revelações a gente encontra histórias de como que surgiram os anjos caídos, a rebelião dos anjos, né? Os gigantes, a origem dos gigantes, a origem dos demônios, enfim, temas que a gente já trabalhou aqui em vários outros vídeos. Tem também o livro dos jubileus na Bíblia Etíope, que se apresenta como um conjunto de revelações recebidas por Moisés no Monte Sinai e que reinterpreta e expande vários temas presentes no livro de Gênesis. Também tem um longo texto chamado Josipon, que é uma crônica da história judaica baseada nos textos de Flávio Josefo, que é um autor do primeiro século depois de Cristo. E também tem cartas atribuídas ao bispo Clemente de Roma e uma coleção de definições eclesiásticas chamada de Sínodos, e vários outros textos, né? Não daria nem para citar nem comentar todos aqui, não só por causa do tempo limitado do vídeo, mas também porque, na verdade, nem as próprias autoridades da Igreja Ortodoxa Etíope sabem quais são os 81 livros do seu cânon. O que é amplamente aceito é que são realmente 81 livros. Agora, quais são os livros que formam essa lista é uma questão em aberto até hoje. Né? Como explica um especialista em liturgia etíope, não existe um cânon no sentido que geralmente se entende, né, na Etiópia. Em vez disso, há vários códices que incluem vários livros, nem sempre os mesmos, e os mesmos nomes nem sempre indicam os mesmos conteúdos. Assim, eu, o autor aqui, né, não falaria de um cânon etíope, mas de listas de livros, listas que por si só não definem a natureza da recepção dos vários escritos listados. Nas palavras de outro autor ainda, né, a ideia de a Bíblia Etíope ter 81 livros é, abre aspas, uma questão de dogma mais do que de aritmética, fecha aspas. Né? Então não é uma lista que você soma e percebe que são 81. Você parte do número 81 e conta de forma diferente, incluindo ou retirando livros ou subdividindo livros para dar esse número 81. Então a verdade é que não existe um livro, né, um maço único de páginas, nem mesmo uma biblioteca, uma coleção, uma série de volumes para a qual se possa apontar e dizer aí está a Bíblia Etíope. Né? Na verdade não existe nenhuma edição oficial da Bíblia completa etíope, nem nada do tipo. O que existe é um conjunto de textos mais convencionalmente aceitos e uma variedade de outros textos que flutua em torno desse núcleo, né? Às vezes entrando na lista, às vezes não. Então, sobre aquela questão de a Bíblia Etíope ser a mais completa do mundo, é importante definir o que se espera como sendo uma Bíblia completa. Para os protestantes e católicos, por exemplo, que têm entendimentos diferentes sobre quais livros realmente formam o cânon, né, o conjunto dos textos autoritativos da Bíblia, a Bíblia Etíope não é vista como a Bíblia mais completa. Ela é vista, na verdade, como uma Bíblia que tem livros demais, né, livros em excesso. Já para os cristãos ortodoxos etíopes, que têm outra concepção do cânon, as Bíblias protestantes e católicas têm livros de menos. Então, essa questão de ser a Bíblia mais completa é algo que tem mais a ver com questões dogmáticas próprias de cada tradição
do que como uma questão puramente numérica, né? Não é quanto mais livros tem a Bíblia, mais completa ela está. Depende de quais livros você espera que a Bíblia tenha, né? Se eu colocar, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia numa Bíblia, muita gente não consideraria que ela tenha ficado mais completa. Vão dizer que esses livros estão sobrando, né? Então é uma questão, de novo, de definição interna, dogmática, tradicional. Bom, mas e sobre aquela outra questão da Bíblia etíope ser a mais antiga, a Bíblia mais antiga da história? Então, quando essa afirmação é feita, o que se tem em mente geralmente é esse manuscrito aí, que é o manuscrito Garima II. Esse é o manuscrito iluminado, né, ou seja, que acompanha iluminuras, ilustrações coloridas ali, feito em pergaminho, provavelmente obtido de couro de cabra, e contém os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A data exata de produção desse manuscrito é bastante incerta, mas testes de radiocarbono apontam para 390 a 570 depois de Cristo. Então, ali bem no finalzinho do quarto século ou até meados do sexto século. De qualquer forma, isso faria desse manuscrito o manuscrito iluminado mais antigo dos evangelhos. Repito, o mais antigo manuscrito iluminado / ilustrado dos evangelhos. Não é de forma alguma o manuscrito mais antigo da Bíblia e nem mesmo o manuscrito mais antigo dos evangelhos. Ele é o manuscrito mais antigo iluminado dos evangelhos. Aqui no canal já fiz um vídeo específico sobre os manuscritos mais antigos da Bíblia, mas recapitulando o básico, né, os manuscritos mais antigos de textos bíblicos que a gente tem são os manuscritos do Mar Morto, que datam principalmente do 3º ao 1º século antes de Cristo, ou seja, muito anteriores ao Garima II ou qualquer outro manuscrito etíope. O manuscrito mais antigo de um texto do Novo Testamento, ou pelo menos o fragmento mais antigo, é o Papiro 52 de Rylands, que data do 2º século depois de Cristo. Já os manuscritos mais antigos de Bíblias cristãs completas são os Códices Sinaítico e Vaticano, que são do 4º século depois de Cristo, ainda assim anteriores ao Garima II. E os manuscritos mais antigos de Bíblias completas em hebraico são os Códices Sasson, Alepo e Leningradenses, que são do 9º ou 10º século depois de Cristo. Esses sim são mais recentes que o Garima II e outros manuscritos etíopes, mas a comparação aí já perde o sentido, né? Porque os manuscritos bíblicos etíopes não são manuscritos em hebraico, são manuscritos em ge'ez, que é uma língua antiga da Etiópia e é a língua oficial até hoje da liturgia da Igreja Ortodoxa Etíope. Então, assim, sobre essa questão de antiguidade, os manuscritos bíblicos etíopes só são os mais antigos se você estiver procurando pelos manuscritos iluminados mais antigos. Aí sim, realmente, a tradição etíope se destaca com vários manuscritos iluminados, belíssimos inclusive, que é uma das marcas registradas dessa tradição. E aí, para fechar, só falta falar sobre quem levou, então, a Bíblia propriamente e o cristianismo para a Etiópia. Bom, saber quando que a primeira Bíblia, o primeiro judeu ou o primeiro cristão chegou à Etiópia é impossível, historicamente, né? Mas dá para saber quando que essa região passou a ter reis cristãos, por exemplo, e uma população majoritariamente cristã. E isso acontece do 4º século em diante, né? São várias as fontes históricas que confirmam que o primeiro bispo da Etiópia foi um homem chamado Frumêncio, um cristão ali da cidade de Tiro, no atual território do Líbano, que foi apontado por Atanásio, bispo de Alexandria, né? Alexandria do Egito. Nesse período, inclusive, o primeiro rei africano vai se converter ao cristianismo, que é justamente um rei etíope chamado Ezana. A gente tem moedas e inscrições dos tempos desse rei que mostram a aproximação dele com o cristianismo. E no século seguinte, né, 5º século, missionários são enviados também do Império Romano à Etiópia, e são esses missionários, entre eles o Garima, que é quem dá nome aos evangelhos de Garima, diga-se de passagem, que impulsionam o cristianismo nas vilas e nas regiões rurais mais afastadas, e que fundam também os primeiros monastérios na região e, ao que parece, eles começam também um projeto mais elaborado de traduzir toda a Bíblia para a língua ge'ez. E nesse mesmo século, a gente também tem notícia de um imperador bizantino pedindo ajuda ao rei Caleb de Aksum, né, e repare o nome bíblico desse rei etíope, para socorrer cristãos que estavam sendo perseguidos no Iêmen. E, finalmente, no 6º século, a gente já tem viajantes reportando que ali por toda a Etiópia havia, abre aspas, igrejas dos cristãos
onde o evangelho de Cristo era proclamado. E mesmo com a expansão do Islã no 7º século em diante, a Etiópia vai permanecer majoritariamente cristã. Um visitante português do século XVI, por exemplo, vai escrever o seguinte: nenhum país do mundo está tão cheio de igrejas, mosteiros e eclesiásticos quanto a Abissínia, um nome antigo para Etiópia. Não se pode cantar em uma igreja sem ser ouvido em outra, ou talvez em várias. Esse povo tem uma disposição natural para a bondade, são muito generosos em suas esmolas, frequentam muito suas igrejas e são muito zelosos em adorná-las, praticam o jejum e outras mortificações. Eles retêm, em grande medida, o fervor devoto dos primeiros cristãos. E, seguindo em frente no tempo, até meados do século XX, a Etiópia era governada por reis que se afirmavam como sendo da linhagem legítima de Salomão e do seu filho Menelik, que a gente viu lá a história, o filho da rainha de Sabá. A bandeira do Império Etíope, inclusive, por muitos séculos, teve o leão de Judá estampado junto com as suas cores tradicionais, e isso só acabou depois que o último rei da chamada dinastia salomônica foi deposto por um golpe de Estado. E o nome desse rei é um nome que talvez aí alguns de vocês já tenham ouvido falar, talvez muitos já tenham ouvido falar, que é o Haile Selassie, mais conhecido como Jah no movimento Rastafari. Mas isso aí é uma história para outro vídeo. Resumindo então, a Igreja Ortodoxa Etíope tem raízes bem antigas, principalmente na expansão do cristianismo no 4º século depois de Cristo, talvez em contatos anteriores com judeus e cristãos que passaram ali pela região, mas isso é mais difícil de confirmar historicamente, e ela produziu e preservou uma Bíblia bem diferente das outras, com uma quantidade maior de textos, com delimitações mais abertas e materialmente muito bem trabalhadas, artisticamente falando. Ela não é a mais antiga, mas certamente é muito antiga e tem acompanhado, e tem sido a base, de certa forma, um dos pilares há mais de um milênio dessa fé ainda muito viva e culturalmente muito relevante, que é o cristianismo ortodoxo etíope. Para quem quiser se aprofundar, eu vou deixar, como sempre, algumas referências na descrição e indico também os vídeos sobre o livro de Enoque, sobre a história dos manuscritos bíblicos que eu mencionei, sobre os manuscritos do Mar Morto, vai estar aí também na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!